agora nós vamos verificar o que significa o termo DHCP. DHCP é o protocolo de configuração dinâmica dos computadores conectados numa rede. Mas o que significa isso? Significa dizer que o DHCP é responsável por atribuir endereços de IPs dinâmicos a cada um dos computadores que solicita conexão nessa rede. Imagina que tu está numa rede de computadores, com vários computadores conectados entre si, e cada computador desse vai precisar de um endereço de IP para ser reconhecido nessa rede. Tenta imaginar esse cenário, vários computadores conectados numa rede, e cada um desses computadores precisa de um endereço de IP para acessar essa rede. No entanto, esse IP vai ser obtido, no meu exemplo agora, via DHCP. Como é que funciona isso? Cada computador que quer se conectar nessa rede pode, então, solicitar, por exemplo, ao roteador desta rede um endereço de IP, e aí o DHCP escolhe um endereço de IP automaticamente e atribui para este computador que deseja se conectar nessa rede. Porque essa é a grande função do nosso DHCP, é atribuir endereços de IPs dinâmicos aos computadores conectados nessa rede. É a grande função do DHCP. Observa, leitura comigo agora. Protocolo que atribui endereços de IPs dinâmicos para os computadores conectados numa rede. Como sempre, eu gosto de trazer uma ilustração. Vamos imaginar que eu tenho um roteador em uma determinada rede, por exemplo, uma rede sem fio, e lá nesse roteador sem fio, eu tenho o protocolo DHCP pronto para entrar em ação. Então imagina que lá em azul está o meu roteador da minha rede Wi-Fi, com o protocolo DHCP configurado e preparado agora para atribuir endereços de IPs dinâmicos aos diversos computadores que solicitarem conexão nessa rede. Vamos ver como é que vai funcionar. Então aquele primeiro computador, observa comigo, acabou de fazer uma solicitação para acessar essa rede, para se conectar nessa rede através desse meu roteador sem fio. Então o que o DHCP faz agora? Ele pega um endereço de IP e atribui para esse computador. Nesse caso ali, 192.168.1.10 é o endereço de IP que foi atribuído para esse computador acessar essa rede. Agora, aquele segundo computador também resolveu se conectar nessa rede sem fio, então também solicitou acesso através desse roteador. O roteador, através do DHCP, desse protocolo de configuração dinâmica, atribuiu agora um outro endereço de IP automático e dinâmico para esse outro computador que quer se conectar nessa rede, que agora esse computador recebeu o IP 192.168.1.11. E aquele terceiro computador agora também quer se conectar nessa rede, e ele então também realiza o mesmo pedido. E o que ele vai fazer então se ele está realizando ali o mesmo pedido? Vai solicitar para o roteador, que através do protocolo DHCP lá no roteador, vai atribuir um endereço de IP dinâmico a esse computador que se conecta nessa rede. Então ele recebeu aqui 192.168.1.12. E assim cada um dos três computadores conectados nessa minha rede sem fio recebeu um endereço de IP para acessar essa rede. Mas percebe que quem atribuiu, quem entregou esse endereço de IP para cada um desses computadores que se conectaram nessa rede foi o DHCP. Porque essa é a função do nosso DHCP, é atribuir endereços de IPs dinâmicos e automáticos aos diversos computadores que se conectam nessa rede. Isso evita que cada um desses computadores dessa minha rede precisam ter configurados endereços de IPs fixos. Quer dizer, eles não precisam ter endereços de IPs fixos, porque a cada nova conexão, eles solicitam um endereço de IP e o DHCP entrega esse endereço de IP aos computadores que querem se conectar nessa rede. Então, muito interessante aí o funcionamento. Vamos lá, como sempre, a nossa revisão teórica. Então, tu já sabe, o DHCP é o protocolo que atribui endereços de IPs dinâmicos para os computadores conectados em uma rede. Essa é a grande função do nosso DHCP. Ok, pessoal? Não esquece as suas funções e essa história de atribuir endereços de IPs dinâmicos aos computadores que se conectam em uma rede.